Estão vendo a tela? Sim, professor. Sim, temos a mocinha, a gatinha linda que diz sim. Então, pessoal, se vocês não entrarem nesse item ajuda e não comerem esse item ajuda, tá? Vocês não vão entender do jogo, porque ele é um jogo e existem as suas especificidades. Então, aqui é muita informação, cara. Tem que ler todas. Se não ler, não vai entender. Não vai. Nem lendo vai entender direito, tá? Então, nós temos essa parte da leitura da ajuda que é necessária vocês fazerem aos poucos. Nós vamos falar agora do lado esquerdo. Como é que funciona o lado esquerdo? Então, eu tenho a agenda de rodadas, que essas datas a gente combinou ontem que nós vamos definir juntos quando será a data, correto? Ontem não, na aula anterior, que foi segunda. Perfeito. Nós temos o nome da equipe, que era para vocês darem um nome, né? Aqui cada um deu um nome específico. Nós temos o estudo de mercado, que foi aqui que nós paramos e nós vamos ter que hoje resolver esse exercício. E nós temos os rankings de times, tá? Os rankings de times significam quem são, né? As equipes que estão jogando, quanto que tem em caixa, qual é o lucro, qual a liquidez, qual a receita e qual a performance. As rodadas, aqui, retornando na agenda, são 12 rodadas. Então, a gente convenciona que cada rodada é um mês. Mês 1, mês 2, até dezembro. Então, assim, a nota de vocês do ranking, ele será dado com base em dezembro. Então, a tua performance lá em dezembro tem que estar acima de 50% e você não pode ter prejuízo. São as duas regras do jogo definidas, né, coletivamente impostas por mim, né, coletivamente, né, foi isso, né, foi essa, não, democraticamente, né, porque a gente quer que no mínimo 50% você faça essa empresa funcionar. Deu abaixo, é convidado novamente a participar da disciplina. Não tenha problema que é difícil, mas não impossível fazer isso, tá? Só fazer o que a gente segue no dia a dia e sugere para vocês de tomada de decisão, tá bom? Então, assim, se na próxima você ficar com 10%, der um prejuízo de 5 mil, etc., não é momento de se desesperar, porque só vai ser lá em dezembro. Então, depende da estratégia que você vai estar utilizando para você vencer o jogo, tá bom? Então, o ranking, a gente sempre, toda rodada, a gente vem aqui para ver qual que é a situação e aonde que a gente se encontra. O primeiro que tiver a melhor performance vai tirar 10. O último, a pior performance acima de 50%, vai tirar 7. E aí eu distribuo proporcional no meio aqui, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, tá? Essa vai ser as notas de vocês nessa disciplina, tá bom? No alerta e notícias, o item 2, eu tenho duas opções aqui. Uma chama-se mensagens de alerta, que se você fizer uma bobagem, o sistema vai te dizer, ó, faltou tanto, sobrou tanto. E as notícias e conjunturas, eu crio um modelo, um cenário com alguns eventos para mudar o mercado. Eu posso fazer a bolsa quebrar, eu posso fazer o juro diminuir, eu posso fazer o pessoal entrar em greve, entendeu? Eu crio alguns cenários aqui para que o jogo não fique igual. Então não adianta o cara querer pegar mesmo a planilha do jogo passado, que não dá certo, porque cada jogo é um jogo, cada turma é uma turma, porque as tomadas de decisões são diferentes, então ele vai se moldando. Se você copia um do outro, eu mato você, no sentido de identifico você, não mato, né? Identifico já na segunda rodada, eu já sei se vocês estão se copiando ou não. E eu tenho as minhas técnicas, e eu não falo agora para vocês não tentarem achar outra. Mas olha, claro, eu já identifiquei cada grupo copiando um do outro, e daí eu chamo para conversar, dou uma chance, claro, dou uma punição em um determinado valor, que é 50 mil reais de punição de prejuízo
tanto para quem compartilhou como foi compartilhado, tá? E aí a vida segue. Mais uma vez, se eu identificar, reprova na disciplina. Entendido até aqui ou não? Sim. Então aqui eu começo a ter as opções agora de lançamento, aonde vocês vão lançar alguma coisa, tá? Ou vocês vão lançar na gestão de estoques, vai ter aqui a opção de lançar, na propaganda, nas vendas e nas pessoas e nos empréstimos. Estes são os itens que vocês podem lançar, alimentar o sistema, tá? O restante embaixo aqui são os relatórios que virão para vocês analisarem, as DREs, ativo, passivo e os índices fluxo de caixa, e os gráficos de performance. Tá? Então, esses dois aqui são relatórios gerenciais, e os 5, né? Não tinha falado 4, mas os 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são aqui nesta opção que você pode fazer lançamento. Então, na gestão do estoque, tá? Eu posso comprar ou por fornecedor ou por tipo de produto, tá? Na propaganda, eu posso fazer 4 tipos de publicidade: TV, rádio, jornal, outdoor. Nas vendas, é onde eu vou colocar o preço que eu vou vender esse meu produto. Na gestão de pessoas, eu contrato pessoas e defino salários, eu demito os funcionários ou eu treino esses meus funcionários, tá? Nos empréstimos, eu falei para vocês que vocês vão ter 200 mil, tá? 20 mil, tem que corrigir de novo, tá? No capital de giro, vocês vão ter um limite não de 20, mas sim de 200 mil reais, tá? Quando são 12 rodadas, a taxa de juros é 12, tá? Divididos em 12 meses. Quando é 11, a taxa é 12 dividido em 11. Quando é 9, é 12% dividido em 9 meses. Então, quando você pega um empréstimo, você tem que quitar ele até o final do jogo, tá bom? Então, essa é uma observação que quanto antes pegar empréstimo, menos paga, tá? E se pegar lá na sexta rodada, você vai ter que pagar em 6 vezes, tá bom? E essa questão do capital de giro aqui já tem uma dívida pendente, já deixaram para vocês uma dívida de R$1.000,58 aqui, tá? R$1.058. Então eu sempre gosto de falar para os alunos imaginarem o seguinte: imagine que o teu tio morreu e deixou para você essa loja. E você chegou e já tem então uma dívida de 1.058, já tem funcionários, que aqui está nesse quadro de funcionários, já existe dois vendedores, já existe uma faxineira, já existe um instalador, 2 instaladores, e já existe um operador de caixa, tá? Qual é a diferença do nível 1, 2 ou 3? Na ajuda você vai identificar o que significa isso. Qual é o salário dessas pessoas hoje? Tá aqui, ó. Eles ganham 500, outro 300, outro 400 e outro 400. Deve dizer, nossa, salário de miserável. É um jogo, pessoal. Isso aqui é um jogo. Lembrem, é um jogo. Então, ele identifica e definiu estas regras aqui. Então, você já tem uma dívida de 1.058, você tem 6 funcionários herdados, 6 funcionários, e vocês aqui nas quantidades de vendas, vocês já têm, tá, um estoque definido. Olha o estoque atual de vocês. Vocês têm 14, 13, 9, 14, 23, 26, 18. Então, aqui vocês já têm também, o tio deixou para vocês um estoque. Então, você já tem as informações necessárias. Quanto que eu tenho em estoque, quantos funcionários eu tenho, quanto de dinheiro que eu tenho disponível, 100 mil reais. Mais informações, vai lá no ativo e no passivo que você pode consultar.
Só que ele não deixou os preços de vendas, né? Então, a gente vai alimentar, então, sempre aqui os preços de vendas. Então, as 12 rodadas são sempre as 12 mesmas coisas que eu tenho que fazer. A lógica é o quê? A lógica é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Só isso, nada mais do que isso. Tá bom? E aí eu tenho algumas ferramentas de propaganda, né, que eu posso vender mais ou vender menos conforme eu impulsiono essas minhas vendas. Tá bom? Então, estes são os itens que eu devo alimentar. No estoque, comprar ou por fornecedor ou por tipo de produto é a mesma coisa, é só a tabela que ela é ordenada de forma diferente. Então, vejam, no fornecedor, eu compro, né? Ele é classificado por fornecedor e no tipo de produto, por tipo de produto, tá vendo? E os fornecedores vêm aqui embaixo, tá? Então, você vai ver qual que é a melhor. Eu gosto sempre de trabalhar com o fornecedor. Com o fornecedor. Porque o fornecedor, ele me dá esse campo aqui em cima que na outra tabela não me dá. Isso me ajuda na hora de eu tomar as decisões do meu negócio. Tá bom? Então, esses são os itens que eu deverei alimentar. Então, eu vou fazer um exemplo agora, tá? De preenchimento fictício aqui de qualquer coisa do que eu teria que preencher. Um só exemplo de todos os produtos que vocês deveriam. Vocês têm quantos produtos para gerenciar? São 5 ou 6? Mas 7, professor? 7 produtos. Muito bem, obrigado. Então, eu vou pegar só o capota baú grande, tá? Me ajuda a acompanhar aí. Então, eu vou comprar 30 unidades deste fornecedor. Não, eu vou escolher lá para no meio aqui, só para dar. Vou escolher esse qualquer aqui, né? A Pickup Center. Eu vou comprar 30 unidades deste produto e eu tenho a opção de pagar à vista, uma mais duas. Eu vou pagar em uma mais duas. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nessa opção aqui embaixo e salvar. Opa, ó, ele deu erro porque eu tirei o zero, né? Deixei em branco, tem que salvar. Se não aparecer essa linha verde aqui em cima é porque deu erro. Vocês perceberam antes que ele deu erro, né? Vejam de novo, né? Quando não aparece a linha, ele vai aparecer esse campo lá embaixo. Mas aqui tá fácil, mas agora imagine se fizesse assim, ó, salvar. E a pessoa achou que salvou. Por que não salvou? Porque não apareceu a linha verde e aí você não percebeu que tá lá embaixo a mensagem de erro. Tá vendo? Uma técnica e uma dica, então. Sempre tem que aparecer uma linha verde quando você salva. Anotou aí? Isso é muito importante. Tá? Então, eu comprei quantos produtos? 30 produtos que eu vou pagar em 3 vezes. A propaganda. Eu quero fazer televisão. Como é que eu faço uma propaganda de TV? Basta, é de todas é a mesma, mas eu vou fazer uma de cada. A TV, eu venho e adiciono, eu tenho diversas mídias, né? Eu tenho a mídia Band, mídia Global, mídia Sport TV. Vou pegar essa, nos desenhos escolhi nesse, pode ver que tem várias variáveis ali, voltando, né? Eu tenho a variável de quando que é, qual é o horário, qual é a estimativa de público e qual é o valor por inserção. Então, eu vou pegar esse desenho e vou dizer que eu quero fazer 5 inserções dessa daqui. E aí você pode fazer até 10, tá? Beleza? Então, eu vou salvar, vou fazer isso daí. É obrigatório? Não. Ah, então eu não quero. Então, vem aqui apagar, salvar, acabou, voltou como estava antes. Entenderam a lógica? Vou pegar uma rádio, mesma lógica, adiciono, vou escolher essa daqui, vou fazer, vamos ver se faz 33 inserções de rádio. Na rádio já não existe limite, então faz, existe, eu acho que o limite tem que ver lá na ajuda qual é. Então eu vou fazer 33 inserções dessa rádio. Vou mantê-la? Vou salvar, pronto, está resolvido. Vou pegar um jornal, vou adicionar,
Vou escolher um qualquer aqui, estou pegando só para exemplo, eu tenho que ler, né? Eu tenho que estudar. E aí, então, o jornal já está resolvido. Vou pegar um outdoor, vou adicionar, vou escolher esse terceiro, e aqui ele já me dá outras informações que eu tenho que ler lá no manual o que, que é. Né? Do Ali, PHP, Moreira, então eu quero 5 pontos no centro, 6 no bairro e 7 nas rodovias. Pronto, vou pagar 33 mil reais. É isso que eu quero? Sim, salvo. Aí na hora da revisão final, TV não quis, rádio ficou em 3 mil, jornal ficou em 2 mil, a outdoor ficou muito caro, 33 mil. Basta apagar, salvar, tá resolvido. Beleza? Entendido? Isso é fácil. A gestão de vendas, né, que é a outra informação que você vai ter que lançar, ele me dá nessa tabelinha aqui o produto, o estoque que eu tenho atual, o estoque que eu tinha na última rodada, as vendas que eu fiz na última rodada, o custo médio do meu estoque. Custo médio não é preço de venda, existe uma grande diferença entre custo médio e preço de venda. Isso aqui é custo médio do estoque, custo médio do estoque. Preço médio da última rodada. De todas as equipes vai aparecer o preço médio. Aí vem a parábola da estatística do frango. Conhecem a parábola? Já expliquei para vocês, na média. Alguém lembra dessa minha historinha, quem já foi meu aluno? Vocês estão me ouvindo? Escutando sim. Vai cair a internet daqui um pouquinho de novo, porque eu ouvi que ligaram lá o micro-ondas. Então é o seguinte, olha o que, que é média. Eu comprei 2 frangos. Comi 2 frangos e você não comeu nenhum. Na média, cada um comeu um, né? Mas eu tô com 2 na pança, empanturrado, e você tá morrendo de fome. Isso é média. Certo? Certo? Então, para mim, média não serve para nada. Então tem que prestar atenção, porque às vezes o cara vai lá e erra e vai influenciar na tua decisão. Então, o cara foi lá e colocou que vai vender a capota por 10 mil reais e o valor real deveria ser 3 mil. E você lançou 3 mil, ele lançou 10 mil. Na média, quanto ficou o preço? 6.500. Daí o cara vem e se baseia pelos 6.500. Você coloca aqui, 6.500. Cara, mas o valor não tem nada a ver, né? Porque o valor correto era para ser 3 mil. Tá vendo? Então não, tem que tomar cuidado, porque o bicho lá que não presta atenção no jogo, ele pode influenciar e aqui ele vai influenciar negativamente a tua tomada de decisão. Então não se baseie no que os outros falam. Ó, deu a linha verde, salvou. Vamos colocar 33 mil reais. Oh, esse preço é abusivo, não pode ser assim, presta atenção. Então ele vai te dar mensagem de erro se não funcionar, tá bom? Nas pessoas, eu posso, então, aqui alimentar esse campo de comissão de vendas e esse campo de admissões. Então, o campo de comissão de vendas é o seguinte: se eu quiser pagar comissão de vendas, eu posso pagar até 20%, salvo engano, né, até 20%. Então, eu posso definir, a comissão de vendas é sobre o faturamento para todo mundo, tá? Ele não separa por função. E aqui, o salário eu já tenho definido. Se você quiser mudar o salário, pode mudar, mas daí não consegue voltar mais, tá? Beleza? Depois de rodado. Enquanto eu rodar, você pode mudar tudo, tá? Eu quero dizer o seguinte, você depois que aumentou o salário, não consegue mais diminuí-lo. Funciona que nem na vida real, tá? Eu posso colocar o preço que eu quiser aqui, e daí depois ele não baixa mais. Posso admitir mais funcionários? Posso. Vou contratar 10, 11 vendedores na próxima. Cara, não, você pode contratar só até 10. Então, eu vou contratar 5 cara desse, 5 desse, 5 desse, 5 desse e salvar. Pronto. Quando rodar, no mês seguinte vai chegar o teu funcionário, tá? Então, não é na hora que se contrata. Você sempre faz uma ação e a reação vem na próxima vez. Beleza?
E o que isso influencia eu encher de gente aqui? É preciso? Lá na ajuda explica se é preciso ou não. Deu a linha verde. Ah, mas daí se eu quiser, não quer contratar ninguém desse daqui, não contrata ninguém. Ah, aqui eu quero só 4, 3. Tá bom, contrata 3. Aqui eu não vou contratar 9. Tá bom, 9 operador. Pronto. Então você definiu aí, né, a tua equipe. É necessário? Veja se é necessário, tá? Aí eu vou demitir, que fica até meio, né? Eu contratando gente e demitindo gente. Tem lógica isso? Nesse momento? Não, tá? Então você não pode demitir mais do que possui. Então eu vou demitir só um que eu tenho de cada um. É uma decisão errada, né? Tá contratando gente e demitindo gente do mesmo nível. É bobagem, mas tem gente que faz, tá? Então é isso que eu estaria fazendo aqui é um erro assim brutal. Mas como eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar o erro brutal. Existe um outro tipo, eu posso estar contratando gente do nível 1, sempre vai contratar no nível 1, onde o salário do elemento é menor, e aí sim o correto é demitir do nível 3, que o salário é maior. Mas como eu não tenho ninguém no nível 3, então o que eu falei não se aplica. E eu posso treinar, sempre assim. O nível 1, treino vai para o 2, do 2 vai para o 3 e acaba. O que isso influencia? Ó, eu tenho 2 pessoas que eu posso treinar, vou treinar toda a minha equipe. O que isso influencia? Dar treinamento vai ocasionar uma situação de melhoria na minha empresa. E eu vou ter que ver lá na ajuda qual é a melhoria de treinar as pessoas, o que isso causa, tá? E aí o empréstimo, então, eu já vou consertar aqui o valor, senão eu vou esquecer, já era para eu ter feito isso. Onde que vai? Aonde que vai? Limite de crédito. Aqui. Então, já vou liberar 200 mil para todas as equipes, tá? E aí você pode pegar esse dinheiro se quiser. Pronto, vamos voltar lá onde eu estava. Na turma, gestão, capital de giro. Já está aqui, ó, eu tenho 200 mil reais que eu posso pegar de empréstimo. E eu, como sou um vagabundo, vou pegar 12.345. Esse é um detalhe, anote e preste atenção, tá? Isso no vídeo tem que dar um plim para prestar atenção. Aqui, feito o empréstimo, não volta, tá? É a única coisa que se faz e não consegue voltar no sistema até rodar. Feito o empréstimo, acabou, lascou, velho. Eu não consigo mais cancelar o empréstimo, tá? Então, eu já fiz o empréstimo, vou pagar em 12 vezes de 1.152. Então, preste atenção que esse é o único item que não dá para voltar até a rodada acontecer, tá? E o imóvel, o imobilizado aqui, eu já tenho. Então, aqui foi um resumo do que eu tinha que fazer no sistema e o que eu vou ter que fazer todos os meses. Lançar fornecedor, comprei 30 como um exemplo. Propaganda, simulei TV, simulei rádio, jornal, outdoor. Posso fazer, preciso fazer, o que vai mudar fazendo? Tem uma pessoa que tem que saber o que isso impacta. Nas vendas, lancei o preço de venda. Como eu estou fazendo só do primeiro, eu fiz só do primeiro, tá? Tem que fazer dos outros, Guindani. Qual é a resposta, Carlos? Mas conforme a necessidade. Faz conforme, nós vamos daqui a pouco saber o que eu vendo, né? Eu quero vender ou não. Eu posso vender como não posso. Vai de acordo com a estratégia. Com a estratégia. Aí na gestão de pessoas, já te respondo, moço. Na gestão de pessoas, eu tenho as comissões de vendas, que eu tenho que lançar ou não preciso lançar, mas eu vou deixar lançado, e as admissões, se eu preciso ou não, gostei da resposta, dependendo da necessidade. Tenho a demissão de funcionários? Tenho, é só eu demitir eles. Tenho treinamento? Tenho, conforme a necessidade. Agora, o empréstimo, depois de feito, não tem mais o que fazer, já está feito. Beleza?
Quem me chamou? Fui eu, professor. Toda rodada, no caso, tem que mexer em tudo ou necessariamente não precisa, no caso? Pode fazer uma coisa em uma, outra em outra. Exatamente, esse é o jogo sempre é a mesma coisa. A tua pergunta eu entendo. Ah, professor, eu não quero vender nada nessa rodada. Então, daí você tem duas opções. Ou não compra estoque, fica sem estoque, né? Perfeito? Sim. Ou você pega e não coloca preço de venda. Daí deixa o preço de venda sem nada. Não E no deixa caso, zerado. aí é... Zerado ele vai dar erro, ó. Tá? Entendi. Deixa assim, ele não vai vender nada. Entendi. E no caso ali na gestão de pessoal também, no caso, não precisa necessariamente toda rodada mexer nesse... Não, não. Feito uma vez, assim, vamos imaginar que é essa tua equipe, não vai mais mudar isso daqui, E não é necessário. o empréstimo, o professor falou que na rodada não dá para voltar. Beleza, mas daí, por exemplo, vai ficar um limite de crédito para a próxima rodada. Daí a gente pode utilizar também, caso vai Pode. aumentar os juros e tal, mas pode usar, né? Olha, você tem 200, eu já gastei 12 e ainda tenho 187. Se ainda eu quero fazer mais, acho que nessa mesma rodada, mais um empréstimo, acho que eu já consigo ainda. Aqui deixa gastar até quanto tiver. Então sempre vai ter o crédito disponível aqui, tá? Ah, então, beleza, obrigada. Perguntas fáceis, eu adoro. Próxima. Próxima. Então, uma pausazinha para respirar, né? Vamos respirar um pouquinho, porque daí nós vamos fazer agora o estudo de caso do mercado, que é o que você vai ter que saber, então, diante do que eu tenho que fazer, né? Aonde que eu alimento, como é que eu começo a montar agora e ver o que eu tenho na empresa. Então, hoje sim, agora nesta aula, você aprendeu nesta aula o que e aonde você alimenta o sistema. Então, agora eu te dei a resposta. O que e aonde eu alimento o sistema são estas questões. Então, nós vamos dar uma pausa aquilo, porque esse vídeo nós vamos dar um destaque especial para ele, que vai ser assim o vídeo do como alimentar o sistema do simulador Coliseu. Beleza? Não sei se a luz saiu ou não, acho que ela saiu, né? Você quer que pare de gravar agora e daí volta? Isso, vamos parar para a gente quebrar o vídeo